Mas enfim, ó. Então vamos lá, dar um replay na aula passada, né? Tudo começa basicamente com esse modelo aqui. Digamos assim, é a primeira pincelada que foi dado assim, quando pensou-se assim, poxa, existem algumas questões básicas que precisam ser respondidas acerca do crescimento, de como ocorre o processo de crescimento econômico e sustentado, ou seja, o crescimento econômico de longo prazo, né, de um país, e alguns dados, alguns parâmetros estatísticos foram verificados, como a gente já viu na aula passada, que no capítulo 1 desse livro aqui ele trata como, ou aborda como fatos estilizados, ou seja, um fato que ele ocorre com determinada regularidade em vários países mais ou menos que ao mesmo tempo, né? E um deles a gente viu lá, que é basicamente o quantitativo na mão de obra, chamada de taxa de participação na mão de obra, né? Aqui no Brasil a gente chama isso de população economicamente ativa. Ou seja, mais ou menos ali algo próximo a 50% da população de um país está trabalhando, né? E aí essas questões começaram a chamar a atenção. Puxa, por que um país ele está estagnado, está ali trabalhando anos, ele não cresce? Será que falta incentivo em alguma coisa? Por que o outro em pouco tempo ele cresce, né? A ponto de ser chamado milagre do crescimento? Por que existem outros países ainda que o país está lá bombando e de repente você olha para a cara daquele país hoje, né? Tá uma miséria, né? O que acontece? E essas questões começaram a chamar a atenção, principalmente desse pesquisador aqui, que ele falou, não, eu vou pegar esses dados estatísticos, eu vou tentar, na medida do possível, agrupar eles e fazer um estudo assim, de caráter matemático que me permita inferir aí algumas, digamos assim, não conclusões, né? Falar em conclusão em ciência social é complicado, mas algumas considerações, o que a gente pode considerar, né? E aí ele começou a modelar, né? Ele utilizou algumas variáveis básicas, só fazendo um resuminho aqui, e ele utilizou lá, por exemplo, lá o capital e o trabalho. Então a gente tem lá uma função básica do primeiro grau, né? Aquela funçãozinha, basicamente aquela equação da reta, sabe? Que a gente aprende lá no princípio de cálculo. A primeira coisa que a gente vê quando a gente começa a estudar cálculo, né? Antes de derivadas. Daí ele falou, caramba, tem uma variável y que ela é dependente de outras n variáveis. Mas ele colocou só duas, né? Que ele falou o capital e o trabalho. Portanto, o capital e o trabalho são, digamos assim, insumos geradores de crescimento. O insumo, tudo aquilo que entra no processo produtivo, que é necessário para você produzir qualquer coisa, né? Esse brinquedo, apesar que você não está vendo, né? Não está funcionando, mas enfim, para produzir qualquer coisa. Aí ele chamou o produto final de produto propriamente dito, que é que é como é que fala? O PIB, né? A gente chama aqui de PIB, Produto Interno Bruto. Tudo que é produzido aqui dentro, ainda que por firmas ou empresas estrangeiras, né? Então, por exemplo, o que a Cargill e a Bunge estão produzindo aqui dentro entra no PIB? Sim, mas é empresa estrangeira. Mas não importa, está sendo produzido aqui dentro do Brasil e, queira ou não, o país também acaba arrecadando com isso, a empresa acaba gerando crescimento, então está muito relacionado ao PIB, sim. E aí ele colocou que o que gera o PIB é o capital e o trabalho. E aí ele colocou lá, bom, poxa, capital é o quê? Capital é basicamente máquinas, estrutura, mas ao mesmo tempo o capital é o dinheiro, né? E a gente vê que ele relaciona muito os termos como, por exemplo, o produto, o capital e o próprio investimento acabam meio que sendo quase que a mesma coisa. Por quê? Porque esse capital que você precisa para fazer investimento, pensa que você vai montar um negócio, vai montar uma empresa, você precisa de dinheiro. Esse dinheiro é o seu investimento. E o investimento é o quê? Qual é a origem dele? É o capital que você tem, é o próprio dinheiro. Tá? Então, se a gente pegar o produto ou o capital nacional, que é o PIB, e a gente dividir entre todas as N firmas, as empresas que já existem, as que vão abrir, a gente vai ter o capital por empresa. Então, basicamente, produto, capital e investimento é quase tudo a mesma coisa, tá? Até porque o produto, como que a gente mensura ele? A gente mensura ele na moeda corrente naquele período, em reais. Então, por exemplo, aí você tem um celular sendo produzido por uma empresa, um computador sendo produzido por outra, você tem aquela quantidade de pães produzidas por aquela padaria ou por aquele setor específico.
pega, junta tudo isso e vende pelo valor de mercado, e daí você vai ter o produto em termos, digamos assim, financeiros. Ficou claro até aqui, né, Aline? Então o modelo de solo ele faz isso, né? E aí então como está aqui, né, o y ele vai ser o produto, ele é uma função, ou seja, ele depende do K e L. K vai ser o nível de capital da economia, e o L vai ser a quantidade de trabalho. E aí, novamente, eu falo que aqui não entra a economia subterrânea, né? O que é economia subterrânea? São aquelas pessoas que estão trabalhando de forma totalmente informal, ou seja, não passa pelo crivo da receita. É o camarada que está ali na esquina, ali, por exemplo, vendendo rede, em frente ao banco, ali na Avenida Central. Basicamente, só para citar um exemplo, né? A Receita Federal não está vendo ele, então ele não entra no cômputo do PIB. Ainda que, sei lá, que ele tenha um negócio muito informal lá, ele está empregando uma pessoa para fazer diária, mas se ele não tiver pelo menos uma MEI, assim, ele não vai fazer cálculo do PIB, não vai participar, porque esse dado, essa informação não está sendo contabilizado pela contabilidade nacional, né? Porque existe restaurante. E a maioria da mão de obra desse restaurante seja. Ai, agora eu esqueci a palavra. Diarista? Oi? Diarista? Isso, seja diarista. Mesmo assim, esse serviço não é informal. E não é, né? Porque como que ele se enquadraria? Ele é informal. Ele é informal porque ele não tem registro. Uma vez mais que esse funcionário não tem registro nenhum. O serviço prestado gera receita, acaba diretamente gerando receita para o restaurante. E o restaurante paga os impostos, só que a gente não paga os impostos do trabalhador. Então, o trabalho daquele trabalhador ali, ele, para a Receita Federal, ele não existe. Sim. Isso que eu quero que você entenda. Sim. Tá? Então, se não passa pelo crivo da Receita Federal, tá? Só que assim, aos poucos, o negócio está cada vez mais se afunilando. Aos poucos. É claro que, puxa, você ter uma economia 100% contabilizada, eu não acredito nisso, né? Mas aos poucos, agora com toda essa era da digitalização, tá ficando muito mais fácil. Por que tem tanta gente caindo na malha fina? Por Tá, conta das redes sociais. então, tá sendo muito mais fácil da Receita Federal pegar e grampear o camarada, a pessoa. Eles tentam sonegar imposto o máximo possível, mas chega uma hora que vai cair. Que eu quero falar assim, que se você pegar o tamanho da economia formal em relação à informal e comparar ao longo do tempo, por exemplo, hoje em relação a 15 anos atrás, você vê que ela é muito mais formalizada do que informalizada. Então, assim, o negócio está afunilando. Por exemplo, tem algumas operações financeiras aí, por exemplo, daquelas moedas digital, que os governos já estão de olho nisso. Isso eu tinha comentado com o professor Ademir, deixa eu ver, há uns 5 anos atrás. Ele falou, Ricardo, tudo uma hora vai cair na mão do governo, não adianta, e está caindo, entendeu? Eles estão querendo cobrar imposto de renda de tudo. Só para você ter uma ideia, Aline, né? O meu canal no YouTube, agora todos os professores tiveram que criar canal no YouTube para dar aula, né? Já chegou lá uma cartinha lá do Google dos Estados Unidos, porque o YouTube é do Google, né? Falando que a gente vai ter que pagar imposto. Ué, como assim? Se você disponibiliza um vídeo e você tem lá o campo do anúncio que aparece lá, né? E está sendo monetizado o canal? Porque tem a opção dele não ser monetizado. Tá, eu só cliquei lá em avançar, 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 ele faz tudo por conta. Só que assim, isso aqui não dá nada, imagina, depender disso aqui para ganhar dinheiro, eu tô morto. Só que assim, mesmo assim, chegou lá, porque você vai ter que pagar imposto, não sei o que lá, você tem que informar, a taxa vai ser de 24%. Eu falei, meu Deus, pagar imposto. Só para você ter uma ideia do que está acontecendo, né? Aí vem a China, lança lá que não sei o que vão cobrar imposto sobre a operação financeira, daí os Estados Unidos também, sobre essas transações digitais. Aí de repente surge o Pix para a gente aqui no Brasil, não sei se lá fora tem Pix também, mas pelo menos aqui agora todos os bancos têm. E agora vem alguns bancos falando que já estão cobrando taxa de transação sobre Pix. Então é assim, não adianta. O governo sempre vai querer fiscalizar e sempre vai querer o dele. Ele quer,
Ele quer, sim. Mas só para a gente não fugir muito. Entendi. O que eu quero falar assim é a atividade subterrânea, a economia subterrânea, ela continua existindo, ela vai continuar existindo. Muito embora cada dia que passa ela está sendo cada vez mais fiscalizada. Então, se você olhar, puxa, qual que era a taxa percentual da economia subterrânea há 20 anos atrás em relação a hoje, consequentemente, com certeza era muito maior. Mas ainda existe, tá? Então, assim, o produto é. Oi. Eu acho que as pessoas marginalizam muito essa atividade subterrânea ainda, sabe? Não que seja, não que na realidade seja assim, porque a gente sabe que às vezes a gente é inserido no meio e conheça, mas muitos eles acham que são vindo da criminalidade e nem sempre é. Não. É e não é, tem a parte que é e a parte que não é. Eu acho que as pessoas criminalizam muito essas atividades em geral, sabe? Não, se você pegar aqui lá no passado, por exemplo, desse exemplo de moeda virtual, ela foi criada. Eu não sei, eu tenho que tomar cuidado para não falar besteira. Ela pode não ter sido criada com intuito ruim, mas ela foi por muito tempo, hoje ainda é, utilizada com intuito ruim naquela Deep Web, que é aquela internet. Ah, aquela internet onde ocorrem compra e venda de arma, de droga, ou seja, coisas ilícitas, eles usam muito, muito essas moedas aí. Então, mais ou menos eu estou querendo entender o que você está querendo falando. Tem operação que é realizada de forma ilícita com o mesmo ativo, mas o mesmo ativo ele pode ser usado para realizar uma operação lícita, como por exemplo a compra de um hambúrguer. Sim. É isso, né, que você está querendo dizer? Sim, mas você viu que, que eles estão querendo. Que eles estão querendo. Eu estava lendo que eles estão querendo pegar essas criptomoedas e começarem realmente a inserir elas no mercado para você poder fazer compras comuns com ela. Ah, não, a tendência é essa, né? Hoje, por exemplo, eu lembro que quando eu era criança, né, 20 anos atrás, cartão de crédito ninguém tinha, era coisa de rico, assim, exclusivo, né? Hoje qualquer É, pessoa tem um cartão de crédito, dificilmente você compra com dinheiro, anda com dinheiro. agora que a gente cresce é coisa de pobre. É, exato. A tendência é a digitalização. Mas então vamos voltar aqui, é só para a gente concluir aqui, esse Y aqui, tá? Ele pertence à economia formal. É tudo aquilo que passa, as atividades que passam pelo crivo da Receita Federal, tá? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia sempre é a maximização dos recursos, ou seja, evitar o máximo possível o chamado desperdício, porque desperdício é prejuízo, né? Você está desperdiçando material. Da onde que vem o dinheiro dessas duas variáveis, capital e trabalho? Bom, se você tem, por exemplo, uma sala comercial alugada, eu lembro que eu dei esse exemplo na aula passada, mas vamos voltar aqui. Você vai receber um rendimento sobre ele, sim ou não? Tá aqui o Rzinho, o aluguel que você recebe daquela sala comercial por mês. Por exemplo, ele vai representar aí uma fração percentual do valor do seu imóvel. Pega aquele valor, sei lá, você alugou por R$ 2.000, certo? Ah, mas quanto que ela custa hoje para vender? Ah, ela custa 200 mil. Beleza, pega aqueles 2.000 e divide pelos 200 mil, você tem aqui um Rzinho, uma taxa de retorno de 1% ao mês. Tá? Seria isso. Então, o L ele vai ser, ele aqui representa o lado do funcionário, do trabalhador, tá? Ele recebe salário aqui. Se fosse lá na Austrália, nos Estados Unidos, ele receberia nos Estados Unidos por ano, se eu não me engano, na Austrália é um pouco diferente, por hora, alguma coisa assim. Eu tenho que conversar com meu primo, que ele foi lá, ele trabalhou, eles ganham muito bem lá. Mas enfim, quem ganha esse R aqui é o capitalista, que está empregando um recurso, e quem ganha esse W, que é o salário, o trabalhador, que também está empregando um recurso, muito embora o recurso que ele está empregando aqui é a própria mão de obra dele que ele está vendendo, tá? Então isso aqui vai dar uma parte do capital vem desse rendimento aqui e a parte que se refere ao trabalho vem dos salários dos trabalhadores, tá? E tanto K como L é elevado a um índice que vai balancear a equação. A soma de todo aquele índice é igual a 1, que vai representar todo o produto ou capital disponível na economia, tá? Aí vamos descer um pouquinho aqui, isso aqui a gente já viu. O foco está aqui, ó. Está em analisar a evolução do produto por trabalhador. O produto por trabalhador depende do tanto de capital que você injeta por trabalhador. À medida que você injeta mais capital no trabalhador, ele tende a produzir mais até um certo limite. Isso aqui é uma função de produção
que é a mesma... Oi? Aí quanto mais você investe, ele mais produz, mas tem um limite. Tem um limite, é o que eu vou falar agora. Isso aqui é uma função de produção, tá, que é a mesma, não importa se você aplica ela no âmbito macro ou micro, é a função de produção básica Cobb-Douglas que ela vai apresentar retornos marginais decrescentes. O que é marginal? É unitário. Ah, você está ali colocando dinheiro num funcionário, a produção dele vai crescer até um limite. Não adianta você continuar injetando dinheiro, que a partir dali você vai estar começando a desperdiçar recurso. Ele não vai conseguir responder a mesma magnitude, a mesma altura do quantitativo de dinheiro, de recurso que você está aplicando nele. A mesma coisa ocorre para a máquina, ocorre para a própria planta da empresa. Ela é limitada na sua estrutura. Tudo tem limite. Aí a gente vê esse comportamento aqui, ó. Se você traçar uma linha de tendência aqui, você vai encontrar algum ponto da curva aqui que vai ser o ponto ideal. E aí isso aqui, não adianta eu querer fazer um desenho, que isso aqui é muito específico e particular de cada tipo de negócio. Mas no geral, o que ele mostra para a gente é o seguinte, vai ter um ponto de maximização de receita aqui, ó, do lucro do empreendedor, que a partir daí você tem que dar um stop e dar uma parada. Tá? Se a sua demanda cresceu, você vai estruturar o seu negócio de acordo com o aumento da sua demanda, mas não vai assim injetando recurso adoidado aqui, que vai chegar um momento que se você continuar fazendo isso, você vai desperdiçar recurso. Isso acontece bastante, viu, Aline? Empresa pequena, por exemplo, principalmente. Aí depois o cara, ele fala assim, ué, mas eu estou vendendo mais, só que está sobrando menos dinheiro. Não sei se você já ouviu alguém falar isso, Sim, mas muitas vezes é porque você tem funcionário que você não deveria ter. Maior isso. Uhum. E ali fica ocioso no meio da história. Isso, exatamente. Fica ocioso, tá sobrando ali. Às vezes você não usa a capacidade total da sua linha de produção, mas tem funcionário pra. Isso, aí aumenta a sua demanda um pouquinho, mas esse aumento de demanda aí, de um número pequeno de produtos, faz com que você necessite, de repente, ficar com a sua empresa aberta por 1 hora a mais, contratar mais um funcionário, deixar as máquinas ligadas por mais 1 hora, vai compensar isso aí? É por isso que tudo tem que fazer conta. Joga tudo lá no Excel ou compra um softwarezinho específico para isso, né? Que você joga lá os parâmetros e ele já vai te dar o resultado final. Se é para você continuar avançando no processo produtivo ou parar por ali. Vai ter para todo tipo de produção, para todo negócio, vai ter um limite de trabalho onde você tem que parar. Tá? Isso é fato, não adianta. Tá, então ele analisou como que o produto por trabalhador cresce. Ele também analisa como que o capital por trabalhador cresce, tá? E esse capital, aqui a gente tem ele representado com uma bolinha por cima. Aqui ele está o capital nacional porque está grande, mas se a gente divide pelo número de trabalhadores, tá? E não pela população, porque aqui a ideia é estudar o produto por trabalhador e não per capita. A gente vai ter o produto por trabalhador, ou seja, pega o capital total e divide pela quantidade de trabalhadores. Logo, você vai ter o capital médio por trabalhador. Pega o produto total e divide pela quantidade de trabalhadores. Logo, você vai ter o produto por trabalhador, tá? Mas como que esse capital, sendo ele total por trabalhador, isso não faz diferença, porque ou a gente soma ou a gente divide, como que ele varia ao longo do tempo, né? E aí tem essa bolinha aqui em cima representando mudanças na quantidade de capital ao longo do tempo, tá? O capital, por sua vez, ele depende do quê? De taxa de investimento, e a taxa de investimento é uma função da poupança. Ah, você vai falar, professor, mas eu não conheço ninguém dos meus colegas que poupa. Alguém vai poupar por ele, você pode ter certeza. A poupança sempre existiu e não vai deixar de existir. Não é hoje que ela vai parar. Tem que ter poupança, alguém vai poupar. Ainda que o seu amigo não poupe, que ele gaste todo o dinheiro que ele tem e também o que ele não tem, se ele vive de cartão de crédito, endividado, alguém vai poupar esse dinheiro por ele, tá? Ele vai e gasta o dinheiro no estabelecimento, o dono do estabelecimento viu que teve uma sobra de caixa, parte dessa sobra de caixa veio desse seu amigo que gastou tudo, ele vai pegar o que? Esse dinheiro que ele está poupando durante um certo tempo, ele vai investir, tá? Que vai se refletir aqui no próprio produto depois, tá? Ou seja, o investimento depende de taxa de poupança, a taxa de poupança, por sua vez, ela é uma função do próprio dinheiro. No caso aqui, Y representando a renda, tá? Que vai ser a renda do trabalhador.
Ah, mas tem trabalhador que não poupa, mas vai ter trabalhador que poupa. Quando a gente soma toda essa renda, a renda de todos os trabalhadores, a gente vai ter a renda nacional, que também é chamada de produto ou PIB. Ficou claro até aqui? Sim, ficou claro. Então tá, à medida que a taxa de poupança aumenta, tá? O investimento acompanha esse aumento na taxa de poupança e, portanto, ele vai fazer com que o capital ele cresça ao longo do tempo. Por outro lado, nada é eterno. A variação na poupança, hoje em dia, né, teve seu tempo de glória e tal, mas hoje em dia a variação na poupança é bem pouca, é mínima praticamente, pelo que eu acompanho. Mas ainda tem. Se você pegar, por exemplo, assim, o pessoal aí da terceira idade, os idosos, eles poupam e eles colocam tudo na caderneta. O que eles conseguem poupar. Tem muita poupança ainda. Me pergunto se daqui 70 anos, será que mais alguém vai poupar com todas essas tecnologias, porque agora todo mundo quer investir do nada, comprando Bitcoin e vendendo ação na bolsa. Ah, vai sonhando que o negócio é fácil assim. Pois é, eu morro de rir porque eu falo assim, gente, se fosse tão fácil do jeito que vocês pensam, vocês são um bando de bitolados e acham que nunca vai ser fácil. Mas não é tão simples assim, lógico que tem pessoas que estudam e conseguem fazer algum serviço ali. Uhum. Não é só entrar ali, não. Você tem que ter muito conhecimento e até de fazer, você tem que ter conhecimento emocional, disciplina emocional. Principalmente. Negócio mexe com a sua cabeça. Muito. É, não é assim não. Mas a Então, gente. ele começou a mexer agora um pouco, sabe? Não tá vendendo ainda, mas ele tá ali olhando os gráficos e tal, e como é algo trabalhoso, que você tem, são coisas minúsculas que você tem que prestar atenção. Sim, é cansativo. Muito estressante. É, mas assim, dinheiro não se brota do nada em árvore, não cresce assim do dia para noite, não, tá? Falar em crescimento é algo demorado, Aline. Não é instantâneo. É, Demora? mas sei lá, eu olho para as próximas gerações que virão por aí, não sei o que eu espero delas também, para falar bem a verdade. Em relação à economia, em relação a tudo isso, sabe? Os mais jovens querendo ser youtubers, né? Deixando de estudar para querer ser youtubers. Pois é, então eu não sei o que eu espero dessa galera. É igual, eu não sei se antigamente existia isso, mas quando eu falo pra mim que eu quero ser política, a pessoa fica, o quê? Oi, você estuda pra isso? Porque eu escolhi economia por conta da profissão. Eu falo, eu quero ser política. Eu falo, nossa, nunca vi ninguém querendo. Né? Normalmente as pessoas acabam entrando por alguma coisa. Não, é uma vontade de fazer política. Vai em frente, em busca do seu sonho. A gente não vê mais, eu pelo menos não vejo mais as pessoas sonhando. Eu vejo as pessoas seguindo de acordo com a maré, pra onde a maré jogar ela. Não, mas aí é complicado, viu? Aí é complicado. Para quem não tem uma meta, um foco, um objetivo, qualquer lugar tá bom. E essa história de qualquer lugar tá bom, tá? É, fatalmente vai levar à ruína. É tão triste, né? É. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá, dar sequência aqui, tá? Uma parte do capital sempre vai se perder, tá? Ela sempre vai se dissipar. Se fosse lá no curso de engenharia elétrica, eu ia usar esse termo que eles usam muito. Isso ia se dissipar, evaporar, vai embora. Parte sempre vai perder. Na economia a gente chama isso aí de depreciação. Você constrói um prédio, qual que é a vida útil dele? O engenheiro vai te falar. Considere 50 anos. Daqui a 50 anos você vai ter que demolir todo ele, jogar tudo fora e construir outro no lugar. Máquina, caminhão, tudo isso vai perdendo valor, tudo. Tá? Então aqui, ó, esse K com essa bolinha aqui, ele vai ser uma função do tempo. Oi? A depreciação começa a partir do momento que você tirou ali da loja. Não, já começa, eles já consideram um uso, tá? Aqui fala, por exemplo, ó, uma taxa de 5%. Então você imagina que essa máquina ela tem uma durabilidade de 20 anos, na média. Claro que em muitos casos ela não deprecia 100%. Você consegue vender por um valor chamado de valor residual. Tá? Sei lá, talvez 15 ou 20% do valor. E você vende. E aí você vai lá e compra uma máquina nova.
Bom, isso aqui a gente já viu, mas vamos lá, descendo, tem mais coisas, tá? O capital ele também varia em função da população, tá? Mas de forma negativa. Por quê? Negativo e positivo ao mesmo tempo, porque assim, se você pegar assim, você está comparando o crescimento do capital, mas você plota esse crescimento ao longo do tempo e você, de forma que você consiga observar ele num gráfico, você plota ao mesmo tempo o crescimento da população, mas você vê que o crescimento da população está se dando numa taxa superior ao crescimento do capital, e aí pode ser uma solução para o presente ou um problema no futuro, né? Que é complicado isso aí. Você vai ver que esse capital está diminuindo ao longo do tempo. Então, dependendo do tamanho da taxa de crescimento da população em relação ao capital, ela vai fazer com que o capital ele venha diminuir. E aí é onde que você vai ter que ter uma taxa de poupança superior que venha compensar esse crescimento populacional, de forma que você continue balanceando a equação, por exemplo, e você veja que o seu capital está no mínimo se mantendo, mas ele não vai decair, entendeu? A ideia é que ele continue crescendo, 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 né? É um contrassenso. É quando você chega nesse momento que talvez, mesmo você conseguindo uma taxa boa de poupança, que às vezes não é possível, se você tem que aplicar algo um pouco mais duro, que seria um controle de natalidade, certo? Sim, mas isso não vai acontecer, Aline. Eu acho que pelo menos aqui no Brasil, eu acho muito difícil isso acontecer. Lugar nenhum do mundo. Isso é um contrassenso. Na China já aconteceu. Já aconteceu, mas não acontece hoje. É contrassenso, Aline. É contrassenso, tá? Por quê? Porque desenvolvimento, que é a melhoria no padrão de vida das pessoas, é o que todo mundo busca, né? O chamado bem-estar social. E você vai trabalhar muito com isso, né? Sendo você política. Você precisa de crescimento, você precisa de geração de receita, geração de renda e renda cada vez mais crescente. Para ter renda crescendo, você precisa de aumento no consumo, taxa de consumo crescendo. Taxa de consumo crescendo só é possível via mais crianças nascendo. Não tem outro jeito. Não faz sentido. Mas eu levo tudo pro lado político, porque eu sempre penso nas políticas públicas que eu vou ter que desenvolver no futuro. Tem que pensar. É assim, na verdade a gente tem que aprender a dançar conforme a música. A realidade é essa. A economia vai chegar nos seus momentos de desequilíbrio, nos momentos de muita escassez de recursos. Eu falo muito porque a escassez sempre existiu, mas vai chegar momentos assim que serão mais turbulentos, momentos de crise, momentos de vale, de depressão. Puxa, realmente você vai ver muita gente passando fome. Isso é triste, é complicado. E o que dá para fazer naquele curto prazo para balancear isso de forma que eu consigo amenizar ou, se possível, melhorar o resultado da população? Eu acho que talvez esse seja um grande problema, não de todos os políticos, sejamos bem sinceros, mas é isso, porque tem que ser feito tudo em menos tempo. E o que eles querem fazer em menos tempo não é o que realmente ajuda, é o que realmente aparece mais. Então isso é muito complicado. Mas vamos lá, tá? Para plotar o diagrama, que é o gráfico, a gente vai precisar dessas variáveis aqui em termos unitários, ou seja, por trabalhador, tá? Então a gente já viu que o produto por trabalhador é uma função do capital por trabalhador, tudo minúsculo, tudo pequeno, tá? E esse capital por trabalhador a gente viu que ele oscila, que ele varia ao longo do tempo, tá aqui o K pequeno, né, com a bolinha em cima, representando mudança nos níveis de capital ao longo dos anos, né? Ele vai ser uma função dependente, né? Primeiramente, para o lado positivo da taxa de poupança, porque crescendo a taxa de poupança, cresce o investimento, crescendo o investimento, aumenta o nível de capital por trabalhador. Consequentemente, vai aumentar o nível de renda nacional. Contribui para isso, tá? Por outro lado, população crescendo acima dos níveis de capital da economia, você vai ter, por exemplo, mais ou menos o mesmo nível de capital distribuído para uma população cada vez maior, tá? Por um volume de trabalhadores cada vez maior, que faz com que o capital por trabalhador seja pressionado para baixo. Então ele vai crescer negativamente de acordo com o crescimento populacional. E a gente também tem a questão da depreciação, né? Porque tudo vai perdendo valor ao longo do tempo. Inclusive a gente. Sabia disso?
Eu conversei com um senhor em fevereiro, né? Fui pra Chapada, a gente pegou um Uber, né? De Cuiabá pra Chapada. A gente ficou na pousada lá. Daí, conversando com ele, ele já tinha 40 e alguma coisa. Quase 50, sei lá. O homem falou pra gente que ele é engenheiro civil, lá do Paraná. E ele trabalhou em grandes construtoras. Ele ganhava, em média, entre 15 a 20 mil reais por mês. Ele falou que hoje ele não consegue. Assim, ele tem um baita de um currículo tremendo, tá? Ele falou até a quantidade de metros cúbicos de concreto usinado que ele já produziu assim, né? Ele como gerente lá da obra, nesse prédio aqui, foi tantas toneladas de concreto usinado. Então ele foi contabilizando ao longo do tempo, né? Mas assim, uma quantidade absurda. Só que ele não consegue emprego por conta da idade. Porque ele fala que a empresa prefere contratar um recém-formado e pagar menos. Sim, porque conhecimento é dinheiro. É igual um contador. Entendeu? Pega um escritório de contabilidade. Como hoje tudo tem o programinha, você não precisa fazer mais aquela coisa de razonete, balanceio de verificação, aquela coisa que a gente fez na faculdade à mão. Não tem mais nada disso. O softwarezinho faz tudo. Pega um piazinho aí, ó, que está formando aí em contábeis agora, contrata ele. Paga um salário mínimo para ele. Só para ele lançando informação no computador. Aí vai ter um contador geral que assina pela empresa. Tá desse jeito. Essa é uma coisa que eu tenho um pouco de medo, porque as pessoas têm banalizado demais as pessoas formadas, graduadas, sabe? E a gente, não que seja sofrimento, porque eu gosto de estudar, é algo que eu realmente gosto, mas é um tempo da nossa vida que a gente deixa de dedicar algo para se dedicar ao nosso estudo e conhecimento. Aí depois você sai da faculdade e a pessoa tem que pagar R$1.500. Ah, não dá. Vixe, R$1.500. Eu conheço servente de construção civil que ganha mais que isso. Mal sabe assinar o nome. Hoje em dia, quem sobrevive com R$1.500? Não tem como. Não tem como. Então, olha só. A gente vai plotar duas curvas no gráfico, né? A primeira delas é isso aqui, ó. Que ela vai mostrar o quê? O nível de produto por trabalhador, certo? Poupança e o produto por trabalhador sendo o quê? Uma própria taxa do capital por trabalhador. Olha só. O montante de investimento per capita. Então a gente vai ver a curva do investimento e a gente vai ver também essa outra curva de produção. Olha aqui, ó, constante. Que aí é onde a gente vai ver o quê? Que ela vai pressionar o produto para baixo, né? O capital para baixo, que é o quê? A gente vai plotar nela o crescimento populacional e também a taxa de depreciação. E aí a gente vai ter o diagrama dessa forma aqui. Só uma revisão do que a gente já viu. Aqui esse K0 é um ponto que você escolhe ao longo do tempo para iniciar o seu estudo. Pode ser, por exemplo, 1960, 70, 80, 90, anos 2000. Você escolhe. Para esse dado ponto aqui, você vai ter um dado nível de capital por trabalhador, você vai ter um dado nível de crescimento econômico, você vai ter um dado nível, digamos assim, de taxa de diversas variáveis, inclusive da população, principalmente, né? E aí, a gente vê que a população, é claro que aqui está uma linha reta, bonitinha, na prática não é bem assim, mas é porque ele assume que o crescimento tanto da população como da depreciação é linear. O crescimento da depreciação ele é linear porque ele vai acompanhar o crescimento da produção. Se a produção lá continua crescendo, a taxa de depreciação vai acompanhar esse crescimento da produção. Tinha 50 máquinas no início. Então você tinha uma taxa de depreciação relativa a 50 máquinas. Agora você dobrou, você tem 100 máquinas. Poxa, agora você vai ter aquele nível de depreciação, só que não mais para 50 máquinas, mas para 100 máquinas. Então isso aqui vai sendo uma reta, digamos assim, crescente, uma função crescente. A depreciação lá é uma... Oi? Vamos supor que eu tenho uma máquina que eu comprei, usei ela por tempo, eu deixei ela parada. Ela continua se depreciando. Mas totalmente. E uma depreciação maior ainda, não em termos de desgaste físico, mas em termos de dinheiro que você deixa de ganhar, porque máquina parada é prejuízo na certa. Máquina tem que trabalhar, Tatiana não, Aline, né? Máquina não foi feita para ficar parado. Máquina tem que trabalhar. Não queira comprar uma máquina e deixar ela guardada por bonitinho aí, não. Entendi.
Eu fiz isso, eu tô com uma máquina parada aí. O cara chegou e ofereceu ano passado, compra essa máquina aí pra me ajudar. Uma máquina bonita, máquina grandona assim. Mas é uma máquina do que? Qual que é o seu segmento? Não, é uma máquina de para fazer salame, embutido, essas coisas, né? Aí eu falei assim, eu vou comprar, beleza. Ele fez um preço bom aí. Aí eu comprei pro uso, só que eu nunca usei. Você entendeu? Eu fiz essa mesma escolha, mas eu comprei uma máquina de estampar canecas. No seu caso você comprou para trabalho, né? É, para trabalho, mas daqui a pouco eu nunca trabalhei com isso. Nesse caso você vai ter que se desfazer. É igual eu, vou vender ela. Eu nunca usei. Tá 6 meses aí parado, nunca fiz um salame, nunca fiz um embutido com ela. Vou lá no mercado e quando pronto, falei, deixa quieto. Não vou mexer com isso, não. Bom, vamos lá então. Bom, isso aqui a gente já viu, ó. Isso aqui é o produto por trabalhador, ele vai depender de investimento. O investimento é uma função da poupança, por isso que está multiplicado por essa aqui. Vai chegar um momento aqui que não adianta você continuar injetando capital. Por quê? Porque daí ele vai perder, olha só, tá vendo aqui, ó. Ele vai perder para o crescimento da depreciação e também do crescimento populacional. Aqui é prejuízo na certa. Então o máximo que você pode seguir com a sua produção vai ser aqui, ó. Nesse nível chamado estado estacionário, onde a economia está operando no chamado pleno emprego, você deu destino, ou seja, você alocou todos os seus recursos possíveis, todos os fatores de produção eles estão plenamente empregados. Nesse momento aqui, eu ainda adianto um pouco mais, as empresas elas estão operando com lucro contábil positivo e lucro econômico igual a zero. Não sei se você consegue distinguir entre essas diferenças aí, mas se você não consegue ainda, você vai ter uma disciplina chamada de viabilidade econômica de projetos de investimento da empresa lá no 8º semestre, bem legal, bem bacana, aplicado principalmente ao nível micro, né, onde ele mostra, no longo prazo, puxa, o que as empresas vão conseguir extrair é aquilo que se chama de taxa normal de retorno de mercado. Elas não vão operar com lucros extraordinários, mas elas vão conseguir o retorno desejado, que é o chamado custo de oportunidade das empresas. O importante é a gente entender que existe um limite para tudo. Para a gente avançar daqui para cá, a gente precisaria, caso a população continue crescendo e ela continue crescendo, você vai precisar de uma taxa de investimento maior, que daí vai fazer com que essa função, essa curva, ela seja deslocada para cima. Sim. A gente tem aqui, ó. Deixa eu descer um pouquinho. Tá vendo aqui? A população continua crescendo. Beleza. Se a população cresce, a demanda por bens e serviços cresce. Logo, mais empresas são abertas, mais máquinas são compradas e estão ali operando, trabalhando. Só que você vai ter que ter uma taxa de investimento maior para acompanhar isso aqui. Ó. Se você não tiver essa taxa de investimento que é derivada de uma taxa de poupança, você vai estar operando num ponto aí onde a economia vai estar desperdiçando recurso. Entendeu? Olha só, de todo o consumo, uma parte é poupada. A gente sai daqui de 0 até aqui. Ó. Aqui está todo o produto, está todo o dinheiro da economia. Uma parte disso aqui ela vai se desgastar, ela vai ser consumida. Tem que ser consumida, não adianta. Tá? Agora, por exemplo, a gente está consumindo energia elétrica. Mas deixa eu ver, 7h50, há mais ou menos 1 hora atrás, a gente estava consumindo, eu, por exemplo, consumi, deixa eu ver, café, pão, manteiga, eu não sei você, mas só aí três recursos. Não, na verdade mais. Na manteiga foi sal para produzir, foi energia elétrica. No cafezinho foi açúcar. Na produção de açúcar foi energia elétrica, foi mão de obra, tá aqui a gente trabalhando. Deixa eu ver, gastou um pouco de gás aqui também. O gás veio lá da Petrobras, teve muita mão de obra, muita gente trabalhando desde do envasamento desse gás até o transporte, até ele chegar até aqui. Você está entendendo? Sim. A economia ela é complexa. Ela é muito complexa. Tá? Você na condição de política, eu não sei se você pensa baixinho ou se você pensa alto, mas se você pensa alto, claro que você vai começar do baixo, talvez como vereadora, ou não, de repente você consiga começar lá logo como senadora, por exemplo. Logo como... Então, o dia que você estiver lá em cima, você vai estar olhando para cá, ó.
O que você vai fazer para tentar dar sua contribuição para pelo menos ajudar essas variáveis aqui de forma que, puxa, qual que é a ideia aqui? A ideia, o ponto básico, que é o que todo mundo busca, é a maximização do bem-estar. Tem lá os livros antigos das teorias, lá, a teoria de Walras, que fala, por exemplo, da teoria do bem-estar social. Eu recomendo você dar uma lida, mas assim, todo mundo, por mais leigo que seja, todo mundo busca maximizar o seu nível de bem-estar. E só se faz isso com dinheiro, não tem outra maneira. De um modo geral, é assim que funciona. Tá? Por menos que o bem-estar seja algo mínimo, como tipo, para muita gente, o bem-estar é ter a cerveja do final de semana. Ah, é. Então, Parece cerveja. aqui ele faz algumas comparações, ó. O que acontece com o crescimento populacional quando ele avança em relação ao crescimento da economia? A gente vai ter que a gente vai ter esse choque aqui, ó. A gente tava com essas duas curvas primeiro aqui, ó, digamos assim, mais próxima à direita, que está o nosso nível de estado estacionário da economia, esse K com asterisco, né? Mas digamos assim que a população vem avançar, crescer de uma forma assustadora. As pessoas realmente começam a fazer bastante filhos. Você vê que a sua amiga lá que queria ter só um filho, hoje ela tem 5, por exemplo. E a amiga dela também, a vizinha dela também, a irmã dela também, só para citar um exemplo. A gente vai ter um recuo muito forte dessa curva aqui, ó, que por sua vez vai pressionar ligeiramente para baixo o nível de capital da economia. Olha o que aconteceu com ele aqui, ó. Esse K com 2 asteriscos aqui. Poxa, é complicado. O que você vai fazer na condição de política, né? Quais são as políticas públicas e econômicas que você vai tomar para sustentar essa população muito grande agora, né? Pois é. Professora, eu não sei se é porque eu nasci para ser política, mas tudo eu enxergo política e tudo eu penso. Mas economia depende de política. Economia depende de política. Porque, queira ou não, as empresas, está tudo na mão do governo. Tá? Quem responde pelo governo são os políticos. É por isso que a gente precisa de gente boa trabalhando lá dentro. Dentro da classe política, a gente precisa de gente bem intencionada que realmente esteja interessado no bem-estar social da população como um todo. Eu queria muito levantar um movimento, só que eu acho que eu vou contra muita coisa e eu não sei se eu tenho pulso ainda para isso, mas eu queria levantar um movimento do seguinte: um médico, para salvar uma vida, ele faz faculdade, ele faz residência médica, ele se prepara por quase 10 anos. Isso. Para salvar uma vida, para lidar com uma vida, 2 vidas, não só uma, né? Mas você entendeu? E aí o político que rege toda uma nação precisa só saber escrever o seu nome. Tá errado. Não faz sentido nenhum. Você está lidando com uma nação inteira. Nós não precisamos mais de pessoas incapazes. Chega de amador. O Brasil não tem mais espaço para amador. E aí você vê um país rico, com um potencial enorme, na mão de um monte de gente que não tem as pessoas boas ali. Mas, cara, que não estudaram, que muitas vezes nem entendem tanto ali. Tudo bem que você tem um assessor, mas vamos supor que você é professor e eu sou sua assistente. Isso. E eu faço um serviço. Se você não entender como que você vai saber se aquela opção é boa ou não, se você não entende, se você não tem conhecimento? Você não tem senso crítico, você não consegue discernir se aquilo ali realmente é bom ou não. Então você acaba caindo nas mãos de pessoas que nem você sabe. É verdade. Então, vamos avançar aqui, ó, para a gente concluir. O Solo, ele falou, então, naquele primeiro momento, puxa, vai chegar um momento da economia que esse momento vai estar crítico e a gente precisa necessariamente... claro, que ele se baseou tudo em modelagem matemática, né? Fez a modelagem matemática, botou no gráfico, e aí ele chegou a essas considerações, não conclusões, considerações. Poxa, é necessário, nesse momento aqui, a gente dar um jeito de conseguir aumentar a taxa de poupança da economia, para que o investimento cresça e aí, consequentemente, isso vai tender a alavancar os níveis de capital da economia que está compensando, por exemplo, esse crescimento populacional.
tá bom? Principalmente o crescimento, a depreciação também, mas principalmente o crescimento populacional. O crescimento populacional, consequentemente, ele acaba depreciando, né, os níveis de capital, justamente por aquilo que eu falei. Puxa, se a população cresce mais, eu estou falando em taxa de crescimento, em relação ao crescimento da economia, o crescimento do produto, você vai pegar aquele produto que ele cresceu menos e você vai dividir por uma população que cresceu mais. Logo, você vai ter menos produto por trabalhador. Menos produto por trabalhador é menos dinheiro por pessoa. Menos dinheiro por pessoa é, digamos assim, a diminuição do bem-estar social, do nível de bem-estar social. Que afinal... Oh? Perdão, uma outra preocupação também é a produção de comida, né? Que há muitos anos a gente acha que não vai acompanhar o crescimento da população. Embora a gente já tenha conseguido agregar muita tecnologia e melhorar muito isso. Só que esse sempre foi um medo real, né? De que a população cresceria tanto que não conseguiríamos atender essa questão de comida. Tem que ser compatível, tem que ser compatível. Olha, por que a gente vê tanta inflação hoje? Eu nunca vi tanta inflação como eu estou vendo de 3 anos para cá. Agora com a pandemia, então aí que o negócio estourou. Porque se você olhar, pega e faça esse exercício, Aline. Pega e baixe uma série histórica do crescimento da população, tanto nacional como mundial, aí nos últimos 100 anos, para você ver o que está acontecendo. Tá, a gente está tendo um crescimento cada vez mais explosivo, a cada ano que passa, mais explosivo, ou seja, mais gente para consumir recursos, por isso que os preços inflacionam. Aí que vem a lei da oferta e demanda. Tá faltando produto, tá faltando isso, tá faltando aí, vamos pedir mais, né? Porque tá faltando, as pessoas vão estar... mais gente disputando menos produto. Tá entendendo? E aí poderia dizer que ainda tem bastante mercado para que produza isso. Vamos aumentar um pouquinho mais, estão comprando muito ainda. Aí nós Isso. E aí o Solo ele percebeu depois disso, puxa, mas talvez tenha alguma coisa que pode agregar, que possa, digamos assim, amenizar ou melhorar esse resultado, que é o chamado incremento tecnológico, ele chamou de progresso tecnológico. Aí ele falou, bom, esse progresso tecnológico, isso na visão simplista que ele teve à época, eu estou falando do final da década de 50, foi quando esse artigo foi escrito. Ele falou assim, bom, tecnologia é algo novo, esse progresso, ou seja, a evolução do progresso tecnológico vai estar relacionado à maneira pela qual os trabalhadores lidam com as coisas. Então, um trabalhador que ele vai conseguir produzir um pouco mais, ou de repente um produto mais elaborado por unidade de tempo, o Solo falou que aquele trabalhador ele é mais eficiente, ou seja, ele acaba sendo melhor que o outro trabalhador que está ali, mais ou menos da mesma idade, tem as mesmas características, mas produz menos, tá? E a gente vê que isso faz todo sentido. Quando você pega, por exemplo, assim, um país, tem alguns capítulos desse livro que a gente vai estudar sobre isso. Você pega um país, como por exemplo a China. A China tem uma mão de obra qualificadíssima. Não só a China, outros países aí periféricos também, que além de ter uma mão de obra barata, eles são qualificadíssimos, ou seja, eles conseguem produzir mais, eles são mais, qual que é a palavra técnica? Eles são mais laborosos, tá? O labor deles é muito melhor, o trabalho, o chamado desempenho, que seria a palavra adequada aqui, eles apresentam um desempenho, digamos assim, superior, um desempenho melhor. Então é lá que você vai querer colocar a sua empresa. E aí o Solo identificou, caramba, então essa tecnologia aqui, ó, ela está relacionada ao trabalho, ao trabalhador. Por isso que ele colocou um A aqui que representa um... Oi? Dois grupos, na verdade, né? Ela tem mão de obra especializadíssima, barata, matéria-prima. Ela tem a matéria-prima que ela tem acesso, né? Ela compra a matéria-prima. Mas ela industrializa, né? Ela tem a expertise para industrializar, coisa que a gente não tem, né? Não. O Brasil não... A gente só comercializa commodities. A gente não agrega tecnologia. Muito pouco. A gente tem aqui, por exemplo, somente o polo aqui da Zona Franca de Manaus. Aí a gente vai ter algumas indústrias pequenas ali na região ali de Minas Gerais, ali, que, por exemplo, a gente tem a Metal Leve, que produz aí peças para motor, mas assim, algo muito pequeno, sabe? Pouco significativo, né?
Aí a gente vai ter, por exemplo, aí a gente tem a fábrica de aviões aqui, né? A gente exporta aviões, legal, só que ainda assim é muito pouco, muito pouco. Não dá para comparar com a China, não, nunca. Não dá, mas assim, eu acho que nós daremos longos, belos passos em prol de um país melhor desenvolvido quando a gente entender que a tecnologia precisa ser auxiliada. Sim, com certeza. Sim, verdade. Então, olha só, esse A ele é representado por um índice, logo ou ele vai ser menor que um, ou ele vai ser maior que um, vai representar um percentual, de preferência que seja maior que um, né? Caso desses países aí, como a gente citou, a China, né? Países altamente tecnológicos, né? Altamente desenvolvidos em tecnologia. E aí, puxa, à medida que você aumenta a tecnologia, você vai dar condição do camarada, do funcionário trabalhar melhor e isso aqui vai aumentar a produção dele. Aumentando a produção dele, ele vai estar contribuindo com ele mesmo, porque se ele contribui para aumentar os níveis de capital da empresa, ele contribui para aumentar os níveis de capital da economia como um todo. Aumentando os níveis de capital da economia como um todo, a tendência é que essa renda seja distribuída, repartida entre os funcionários ou trabalhadores daquela economia. Isso vai gerar mais crescimento econômico. Você dá só licença um pouquinho? Eu vou pedir pro meu sogro ele baixar a TV, eu já volto, só um pouquinho. Ai, desculpa, Aline. Mas enfim, resolvi, tava atrapalhando. Não sei se chegou o áudio aí, mas estava muito alto aqui. É, então tá, ele falou, puxa, isso se resolve com tecnologia, tá? Tem um negócio aqui, até o livro fala que, puxa, vamos tentar avaliar o crescimento da tecnologia ao longo da tecnologia, o crescimento da tecnologia ao longo do tempo. Isso aqui não é uma tarefa tão fácil assim, tá? Como você avaliar taxa de crescimento da população, a taxa de crescimento do PIB, e aí, consequentemente, do PIB por trabalhador, a taxa de crescimento dos níveis de capital. Da tecnologia já não é tão fácil assim, porque é difícil, muitas vezes é difícil você mensurar ela, até principalmente aqui, ó, a origem da tecnologia, como ele fala, tá? Mas se fosse para a gente fazer isso, bastaria você pegar, ó, esse A com esse ponto em cima significa a diferença entre dois pontos. Você pega, por exemplo, assim, o nível de tecnologia desse período, desse ano, em relação ao nível de tecnologia do ano passado, no mesmo período. Faz um menos o outro, final pelo inicial, pronto. Você tem a diferença. Dividindo essa diferença pelo nível inicial, você vai ter a chamada taxa de crescimento, ou seja, em porcentagem, quanto que a tecnologia de hoje representa em relação à tecnologia do ano passado, tá? E se tiver um sinal positivo, não tiver sinal nenhum é positivo, cresceu, se tiver sinal negativo significa que, poxa, decresceu o nível de tecnologia. O que aconteceu? Alguma coisa errada aconteceu. Por que decresceu o nível de comunismo? Perdão, nível de tecnologia. Está relacionado com política? Alguma coisa assim? As empresas pularam fora por algum motivo, deixaram de investir no setor, né? Mas ele concluiu que a tecnologia ela vai contribuir sim para o processo de crescimento econômico do país, né? Vai chegar um ponto aqui que ele fala assim, ó, usemos a notação GX para representar a taxa de crescimento de uma variável x ao longo do tempo, ao longo de uma trajetória de crescimento equilibrado. Então, ao longo dessa trajetória,
esse GY ele deve ser igual ao GK. Esse igual aqui, Aline, é só representação. Igual, igual, igual não tem. Mas o igual ele representa que acompanha. Ou seja, ele quer dizer que o crescimento do produto ele vai estar acompanhando o crescimento do capital. Certo? E esse crescimento do capital, ele também vai ter que ter relacionado, olha aqui, ó, a taxa de crescimento tecnológico. Isso faz todo sentido. Quando a gente pega novamente, eu falo, pega a China 10 anos atrás, a 15 anos atrás. O tamanho da população, o tamanho do capital, o tamanho do produto e vai comparando essas variáveis ao longo do tempo com o crescimento da tecnologia. Para você ver se não existia um instante ali de tempo ali onde ela começou a empregar a tecnologia e você vê que quando ela aplicou a tecnologia, o crescimento econômico da economia começou a dar uma certa alavancada. Começou a acompanhar o crescimento da economia à medida que a tecnologia, que os anos iam passando e a tecnologia crescendo, o crescimento econômico também ia acompanhando isso. É óbvio que, poxa, o crescimento econômico não vai depender só de tecnologia. Depende de demanda, depende de consumo, depende de venda. E aí vai ter um capítulo específico depois que ele fala somente sobre o mercado externo, né? Ganhos comerciais, enfim. A empresa ela cresce quando ela aumenta a receita. Ela só aumenta a receita quando ela vende mais. No caso de um país, tá? Ele vai inflar, ele vai crescer quando vai ter ingresso de dinheiro, de receita naquele país. Como? Vendendo para outros países. Então tem que ter a exportação aqui. Aí vamos ver como que fica isso aqui no gráfico. Descendo um pouco, semelhante ao outro aqui, ó. Tá? Fica dessa forma. É a mesma coisa, só que aqui agora você tem a tecnologia também. A gente agregou mais um parâmetro. Só que diferente aliás, a tecnologia ela cresce de forma linear. Só que a tecnologia, contrariamente à população e contrariamente à depreciação, ela vai agregar no crescimento econômico e, portanto, nos níveis de crescimento do capital da economia. Como está aqui no gráfico, quando a gente vê a evolução do capital, vou voltar aqui novamente, a gente vê a evolução do capital, nesse caso do K pequeno, o capital por trabalhador, em função desses parâmetros aqui, da taxa de poupança, né? A poupança ela acaba se repercutindo, se transformando em investimento depois. E ele evolui também com o crescimento da população, com a taxa de depreciação, que tende a crescer também, e também com o crescimento da tecnologia. Tá? E aí, novamente falando aqui, população, ela tende a jogar a curva para cá, certo? Ela tende a reduzir os níveis de capital. Se a taxa de população está crescendo, acima da taxa de crescimento do capital por trabalhador, aliás, do capital da economia. A depreciação é a mesma coisa, né? Depreciação ela tende a reduzir o nível de capital, porque parte do capital a gente viu que ele vai se depreciando, ele vai perdendo valor, se desgastando, você tem que repor, consertar, substituir, comprar máquina nova e por aí vai, né? Já a tecnologia não, a tecnologia como ela traz mais labor, a gente assume que um trabalhador especializado ele consegue produzir mais por unidade de tempo, então ela contribui para o crescimento econômico da nação. Tem um pouquinho de continha aqui, isso aqui eu gosto de fazer no Excel, que a gente só vai substituir os valores e ele já dá o resultado pronto. Vamos fazer um pouquinho sim, de exercício, vai ter. Depois eu vou passar as planilhas, eu vou postar no SIGA e jogar lá no grupo também, tá? Então tá, a gente viu que é necessário ter poupança aqui. A poupança no primeiro momento ela vai impulsionar o capital para cima, como a gente viu aqui. E a tecnologia, né, essa curva que antes ela vinha para cá, à medida que a população crescia e que a depreciação crescia, agora você vai ter a tecnologia que vai compensar um pouco esse resultado e trazer a curva que antes ela estava indo para o centro do gráfico, agora ela vai se afastar. Então a tecnologia ela vai trazer um efeito, digamos assim, parecido com o aumento da taxa de poupança, que ela vai, digamos assim, compensar o nível do crescimento populacional, se esse crescimento populacional estiver ocorrendo acima do crescimento do capital da economia, e vai compensar também a depreciação, que isso aqui é inevitável, a própria depreciação da economia, né? A depreciação das empresas, vamos falar assim.
Que quando a gente fala economia, né, a gente soma o quantitativo aí de todas as empresas, né? Então a empresa está se depreciando. Por quê? Porque, sei lá, a máquina está perdendo valor, com o tempo a estrutura e instalação vai precisar ser substituída, você vai ter que sair dali, você vai ter que derrubar o prédio, construir um prédio novo, né? E por aí vai. Então basicamente é isso, tá? Sim. Basicamente é isso que trata o modelo de solo. Tem os exercícios aqui, depois eu vou passar os exercícios para vocês como atividade. Uma atividade relacionada à aula passada e essa aula também, tá? E daí depois, na próxima aula, a gente faz uma revisão de conteúdo e vamos fazer uma avaliação daí. Beleza. Tá certo, Aline? Certo. Obrigado. Eu peço que você convide mais gente. Eu vi que tem poucas pessoas lá no grupo. Tá. Vai ter avaliação e também são avaliados por presença, tá? Então, fale sim para o povo tomar cuidado para não ser reprovado. Eu não sei se vocês podem Eu vou ver aqui, eu tiro um print e mando para você. Tudo bem, então? Pode. Obrigado, viu, Aline? Isso. Aham. Na outra vai ser a prova. Já na próxima é a prova. Obrigado, Aline. Até, tchau, tchau.